Olá, crocheteiros e crocheteiras, ou futuros crocheteiros e crocheteiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, eu tô muito feliz de estar aqui. E eu queria hoje começar bem do começo no crochê para vocês. E claro, também no amigurumi, não é mesmo? Então eu vou começar mostrando para vocês os fios e as agulhas, que são coisas que vocês me perguntam muito, que agulha usar, uso uma agulha maior, uma agulha menor. Vamos conversar mais sobre isso e as diferenças de cada agulha, de cada fio, quando usar um e quando usar outro, tá bom? Espero que vocês gostem, eu estou fazendo esse vídeo com muito carinho. E então, fica aí que a gente já volta. Corta! De novo. Então, eu trouxe aqui pra vocês as minhas agulhas, tá? Como vocês podem ver. Eu tenho algumas, né? Não são muitas, mas não são muitas em comparação a algumas crocheteiras que tem aí, tá? Então, eu vou começar a mostrar pra vocês, vou começar pelo começo, tá? Por onde eu comecei. Eu comecei com uma agulha grossa, porque eu usava fio de malha, foi como eu comecei a crochetar, tá bom? Então, aqui é uma agulha de 7, número 7, né? 7 milímetros. Na verdade, eu comecei com essa aqui, né? Que é a mais clássica e também a mais barata. É uma agulha de alumínio, mas ela não é muito confortável porque ela machuca aqui, ó. Principalmente quando a gente puxa alguma coisa com força, ela fica pegando aqui. Então, quando eu descobri isso daqui, nossa, eu fiquei extremamente feliz. Porque é muito confortável usar essas agulhas emborrachadas. É extremamente diferente, tá? Então, vocês vão ver que aqui também tem a de metal, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, pega aqui no finzinho, eu seguro por cima, tá? Então, pra mim, machuca aqui, tá? E aí, essas daqui são as mais básicas, ó. Também tem essa daqui, 2,5, essa daqui já é de amigurumi, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, bem pequenininha, olha a diferença, tá? A número 7 e a 2,5. É muita diferença, né? Então, é umas agulhas mais básicas mesmo. Aqui tem uma menor ainda. Essa aqui é 1,25, uma agulha número 4. É muito, muito pequenininha. Aqui a gente usa com fios extremamente fininhos, tá? Um Cleia, um Anne, que é quase um fio de costura, de tão fininho que eles são, tá? É bem específico mesmo. Essa agulha aqui, na verdade, eu comprei ela pra fazer um acabamento de amigurumi, onde era utilizado um fio Cleia bem fininho, tá? Então, eu precisava usar essa agulha aqui. Então, aqui são as agulhas que hoje em dia eu uso menos, tá? Essas que eu mostrei pra vocês, que eu acabei de mostrar. Por quê? Eu não uso fio tão grosso, né? E eu também não uso fio tão fino, que é essa daqui. E eu também não uso mais essas agulhas aqui, simples, de alumínio, tá? Então, vamos lá. Vamos para as que eu mais uso, tá? Vou começar aqui pela maior, que é a número 4. É uma agulha que dá pra usar com barbantes, tá? Barbantes tradicionais, que a gente faz tapete, que a gente faz sosplá, que a gente faz trilho de mesa, cortina, essas coisas que a gente faz com um fio mais tradicional mesmo, de crochê, tá? Do barbante, que a gente chama, tá bom? Então, é uma agulha 4 milímetros, essa aqui é da marca Tulip, é uma agulha importada, e vocês já vão entender por que eu estou usando uma agulha importada, já chego lá, tá? E aí, ela serve mais para esse tipo de fio. Além dos barbantes, ela também serve para aqueles fios que diz assim, número 6, que é um fio que a gente também pode fazer essas coisas que eu falei, o tapete, o sosplá, mas é um fio geralmente de algodão, tá? Eu já vou chegar lá nos fios também para explicar mais para vocês. Vamos começar só pelas agulhas. Depois da 4 milímetros, eu tenho uma 13,5 da Círculo, tá? Essa aqui também é uma soft, pra vocês verem, né? Que aqui eu já fui migrando para softs. Algumas estão mordidas, tá? No meu querido cachorrinho, que ele pega sem eu ver, mas é isso, tá? Aqui uma 13,5. Essa aqui é uma 3. Então, ó, aqui vocês conseguem ver também um pouquinho da diferença. Ó, 3... 13,5 e 3, tá? A 13,5 é a rosa, a 3 é a laranja. Já dá pra ver bem a diferença delas, né? Aqui, 2,75.
2,5. Aqui a gente tem uma da Círculo, tá? 2,5, essa aqui. E temos essa daqui, 2,75 da Clover, que também é importada, tá, gente? Vocês já conseguem ver aqui a diferença no brilho delas, tá? Essa parte de metal aqui. A Clover, ela tem uma pegada um pouco mais fosca, né? Então, já dá pra perceber aqui que ela não brilha tanto que nem brilha a Círculo. E elas têm uma diferença muito grande nas pontas, ó. A Clover, ela é mais pontuda, tem um biquinho ali. A Círculo, ela é mais cabeçuda. Isso em todas as Círculos, tá, gente? Por isso também a mudança para as agulhas importadas. Elas são muito cabeçudas, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui agora essa outra agulha aqui, que é a 2,25 da Clover também, tá? Então, aqui eu tenho 2,25 da Clover, 2,75 da Clover, que são as duas importadas. Ó, vocês conseguem ver a diferença de cabeça delas? E aí, aqui eu tenho uma outra Círculo de número 2, tá? 2 milímetros. E aí, vocês conseguem ver isso daqui, ó. Vamos diminuir as agulhas. 2 milímetros da Círculo, 2,75 da Clover, tá? Essa aqui da Círculo é uma 2 milímetros. Ela tem um bico bem mais arredondado, ó, a verdinha, tá? A verdinha é da Círculo. Ela tem um bico bem mais arredondado do que a da Clover. A Clover tem uma ponta. O que que isso faz diferença? Faz diferença na hora de entrar no ponto. Faz diferença, tá, gente? Ainda mais se você tiver um ponto muito apertado, aí tu sofre pra conseguir entrar no ponto, pra fazer o próximo ponto, tá? Então, isso faz bastante diferença. A questão da cor e do brilho faz diferença no deslize do fio, tá? Então, aqui vocês veem que ela é fosca, aqui ela é mais brilhosa. Isso faz muita diferença no fio e também no peso, tá? Os materiais fazem diferença. Essa aqui da Clover é bem mais leve do que essa da Círculo, tá bom? E aí, não menos importante, temos a Tulip. Tá faltando uma Tulip minha, já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas essa aqui é uma Tulip de 13,5, tá? Vocês já veem que ela é bem diferentona, bem legal, tá? Ela é fosca, como vocês podem ver. E aqui é uma 3,5. Vamos comparar com a 3,5 da Círculo? Ó, 13,5 da Círculo é a rosa e a número 13,5 da Tulip. Aí vocês conseguem ver a questão da cabeça que eu falei. Olha só. É bem diferente, né? Olha a largura que é a cabeça da Círculo e a pontinha que é a cabeça da Tulip. Então, vocês já conseguiram perceber que as importadas, elas têm essas características diferentes, que principalmente é a parte de alumínio, né? Geralmente é uma qualidade melhor e desliza muito melhor do que as nacionais, tá? E essa pontinha que todas elas têm, tá bom? Eu vou pegar ali as outras mais fininhas que eu tenho, provavelmente estão na minha bolsa que eu levo pro trabalho, já volto. Aqui está a minha Tulip Red de amigurumi, que é a que eu mais uso aqui no ateliê, tá? Essa aqui é uma 2,2 milímetros, é a mais utilizada, tá? Pra fazer amigurumi. E também o pessoal usa bastante a 2 milímetros. Eu não me adaptei com a 2 milímetros, tá? Eu já tive, mas eu achei ela pequena demais. E eu tenho uma outra, que ela é 1,75, que ela é dessa linha aqui, da Tulip Rosé. Mas eu não encontrei ela, eu acho que eu esqueci na casa da minha mãe, lá na minha cidade. Então, se eu esqueci, ela vai ter que me mandar, porque eu uso muito, tá? Então, elas são bem pequenininhas. Olha a pontinha dela, gente. Essa aqui, como eu falei, é a 2,2, tá? E aí, vamos comparar aqui com a 2,2 da Clover. Essa aqui também, ó, ela é 2,25 da Clover, tá? E a Tulip Red. E aí, vocês conseguem ter uma noção, ó, de como é a diferença de cada uma delas. Aqui, acho que aqui dá pra ver melhor até. Tá? Aqui, a gente tem duas agulhas muito boas, mas a minha preferida ainda é a Tulip.
E aí, a Tulip, vocês conseguem ver que ela ainda é mais pontuda do que a Clover. Ó, ela tem uma pontinha ali, isso facilita muito na hora de entrar no ponto, tá? Então, vocês veem que a Círculo é cabeçuda, depois a Clover é um pouquinho menos cabeçuda, mas ela ainda é mais cabeçuda do que a Tulip, tá? Então, a menos cabeçuda é a Tulip, tá bom? Então, essas aqui foram as minhas agulhas, e agora a gente vai olhar como usar elas e qual usar e os fios, tá bom? Então, vamos começar pelos fios, tá? Aqui, eu vou começar pelo amigurumi tradicional com vocês, tá? Eu guardo aqui nesse plásticozinho aqui pra não empoeirar. Então, aqui é um fio amigurumi tradicional, tá? É o fio amigurumi tradicional da Círculo. Ele é um fio também mais utilizado para amigurumi que temos no mercado hoje, tanto que o nome dele já é esse, né? Tá? Então, vocês veem que ele é trançado, né? Ele tem aqui, ó, vocês conseguem observar que ele tem essa trançadinho, ó, e se tu virar ele vai abrindo. Isso aqui é um fio tradicional, tá? Características desse fio, vou mostrar pra vocês. Como que a gente observa os fios, tá? Então, amigurumi da Círculo, tradicional, tá? Esse aqui é na cor Castor, é uma cor bem bonita. E aí, a gente tem algumas informações aqui que são importantes quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente começa a trabalhar com crochê, tá? Que eu não fazia a menor ideia quando eu comecei. Aqui tem a informação do tex. O tex é a grossura do fio, é como se fosse a grossura do fio mesmo, tá? Como se pegasse o fio aqui e medisse a grossura dele, tá? A largura dele, digamos assim, tá bom? Então, aqui a gente tem o tex dele, que é 492. 100% algodão, tá? Por que que essa informação é importante? Porque tem fios que não são 100% algodão, que são mistos. E eu também já vou falar sobre essas diferenças, tá? Então, aqui, ele é um fio 100% algodão, ele é um fio muito resistente, tá? Extremamente resistente. Ele é dificílimo de arrebentar. Ele é ótimo para fazer brinquedo para criança, né? Uma coisa que vai durar. Também dá pra fazer roupa, dá pra fazer muita coisa com ele, tá? E essa informação é importante, ele é um fio muito, muito resistente, tá bom? Então, esse aqui é o fio de amigurumi tradicional, tá bom? Depois, a gente começa a vir com os fios mistos pra amigurumi também, tá bom? Tô falando aqui de amigurumi por enquanto. Isso aqui é um fio misto. Você já vê, a textura dele é diferente. Ó, ele parece uma pelúcia mesmo, ó. Ele é bem macio, bem fofinho. E ele tem essa textura mesmo, e essa é a ideia. Um toque mais aveludado, tá bom? E aqui a gente tem esse fio que é da Pinguim. E ele é um pouco mais fino. E aqui a gente tem um fio não tão resistente. Viram? Arrebentou. Então, a gente tem um fio macio, ele é incrivelmente maravilhoso de trabalhar, mas ele não é um fio resistente, tá? Ele é indicado para itens que vão ficar mais de decoração, que não vão ficar batendo no colo de uma criança, tá? Então, ele tem essas diferenças, além, é claro, do toque aveludado dele. Já vou passar para vocês as informações aqui de como é o tex da Pinguim. Então, aqui tem outro novelinho, tá? Porque a Pinguim, ela não dá pra te usar o barbante, o fio, sem tirar a embalagem, a não ser que tu tire papelão que tem aqui dentro, tá? Então, aqui a gente consegue usar o fio do meio do novelo, porque ele não tem papelão, não tem nada. E aqui, pra te usar o fio do meio do novelo, tu tem que tirar esse papelão daqui de dentro. Eu não gosto, porque aí ele vira um emaranhado e não dá certo pra mim, tá? Mas cada um com suas manias. Aqui, eu tenho um fio, então, da Balloon Pinguim, como eu falei pra vocês. E aqui, ele vem, então, tá? Esse é a cor 100, é o preto mesmo, tá? Aqui, eu não falei ali
nesse aqui, mas ele sempre fala a sugestão de agulha, tá, gente? Sempre tem essa informação aqui. Depois a gente vai falar sobre isso também. Quando escolher uma agulha, quando escolher outra, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês que existe essa informação aqui nos rótulos, tá bom? E aí, aqui a gente tem as informações, que nem eu falei antes, do tex e da composição do fio. Então, aqui a gente tem um fio 58% algodão, 42% acrílico. E o tex é 333. Então, já dá pra perceber que é um fio mais fino, porque o tex dele é menor, ou seja, a grossura dele é menor. Então, por ser um fio misto, como eu falei, ele não é tão resistente quanto o fio de algodão, tá bom? Então, aqui a gente teve esse fio mais soft. E aí, na Círculo, também tem esse fio mais macio, tá? Aí, a gente tem esses dois aqui. Eu gosto muito desses fios, tá, gente? Eles são maravilhosos. E aí, aqui na Círculo, a gente tem a Amigurumi Soft, tá? E o tex dela é 434, que já é diferente da Balloon Amigo, que é um tex 333. Então, também, a Círculo tem um fio mais grosso e a Pinguim tem um fio mais fino, tá? Isso faz muita diferença na hora de fazer a peça? Depende se teu ponto é apertado, se teu ponto é largo, da agulha que tu tá usando. Eu já misturei os dois no mesmo personagem, por exemplo, e não é uma diferença aparente, tá? Não é uma coisa que, nossa, ficou muito diferente, dá pra ver que usou tamanhos diferentes de fio. Não é tão perceptível assim, tá? O fio da Pinguim, ele geralmente é mais barato. Ele vem com 50 gramas, tá? Aí, aqui, a gente já tem 65 gramas na Pinguim. Na Amigurumi, meu Deus, eu tô com um pinguim na cabeça. Na Amigurumi Soft da Círculo, a gente tem 65 gramas, tá? E aqui, na Balloon Amigo da Pinguim, a gente tem 50 gramas. Então, a gente já vê que tem menos peso, menos fio. E é mais barato, tá? Então, pra começar, se vocês querem testar, eu indico usar essa daqui, tá bom? Porque essa aqui é um pouquinho mais cara. E aí, a gente tem também um pouquinho da diferença do fio, que eu vou mostrar pra vocês. O fio aqui da Pinguim é o marrom e o cinza é o da Círculo, né? Então, ó, ver se vai focar aqui pra vocês. Foca, querido. Aí. Vou ficar com a mão aqui, tá? Então, aqui a gente tem a diferença. Vamos ver a resistência desse fio aqui? Esse é o da Círculo, né? Mais resistente. Lembrando que ele é mais grosso, tá? Então, ó, ele afinou, mas aí ele ainda não rasgou. Então, a gente já vê que ele é um fio mais resistente. Esse aqui, eu fiz uma forcinha e ele já rasgou, né? Não precisou muito, ó. Então, já dá pra perceber a função de resistência também, tá? Então, tá bom. Mostrei pra vocês os fios da Amigurumi tradicionais, fininhos, que muita gente usa, ok? Agora, eu vou mostrar uns mais diferenciados que a gente tem. Esse aqui é o fio pelúcia, como o nome já fala. Ele é fofinho, gostosinho, parece uma pelúcia, ele parece um veludo molhado, tá? Essa é mais ou menos a textura dele, de veludo molhado. É uma delícia. E aí, ele é um fio da Círculo também de Amigurumi. E aqui também tem as informações dele, ó, ele é 100% poliéster, o tex é 645, então ele é mais grosso, e ele vem com 85 gramas. Aqui também tem as indicações de agulha, tá? De 3 a 4,5 de crochê, eu tô falando, né? E é isso aí, tá? Ele é um fio fofinho, gostosinho, ele é incrivelmente difícil de ver os pontos, tá? Ele é muito difícil, porque ele tem esse reflexo, e aí depois, quando tu tá fazendo, tem que estar com uma luz muito boa pra não surtar. E aí, depois a gente tem esse diferentão aqui, grandão. Olha só a diferença de um pro outro. Esse aqui, ele é novo, Amigurumi Chenille, da Círculo. Faz uns poucos meses que foi lançado, tá? Ele vem com 100 gramas, como já falo aqui, bem grandão. Também é 100% poliéster. E ele é uma fofura, ele é uma delícia.
Eu nem sei dizer o que que parece, porque a pelúcia já diz ali, né? Mas esse aqui também é uma pelúcia. E ele é muito, muito, muito fofinho. Vocês podem ver, ele é uma delicinha, tá? E ele é um fio também que dá pra fazer amigurumi e eles vão ficar bem maiores, tá? Porque a gente tem um Tex aqui de 909. Então, vê, é muita diferença, né? Dá pra fazer receitas que tu faz com um fio fino, fazer com esse fio mais grosso, e aí o teu personagem, o teu boneco, a tua peça vai ficar bem maior, né? Porque o Tex é bem maior também. Então, aqui foram os fios de amigurumi. Vamos ver os outros fios de crochê? Vou mostrar uns que eu tenho pra vocês aqui. Então, aqui eu trouxe os fios mais comuns, tradicionais de crochê, para vocês conhecerem também, tá? Aqui tem um fio barbante, tá? Nem é chamado de fio, é chamado de barbante. Esse é um barbante da Euro Roma, tradicional, número 6, tá? Então, aqui, geralmente, nesses fios aqui mais tradicionais, a gente trabalha com uma numeração, e não exatamente com o Tex. Também vem essas informações nos pacotes, tá? Mas quando a gente vai procurar, a gente geralmente procura pelo número, que é esses fios de fazer tapete, de fazer sosplá, de fazer trilho de mesa, enfim, tá? Mais comuns mesmo. Esse daqui é um fio misto, tá? Então, ele é um fio que ele tem algodão e também tem outras fibras misturadas. Geralmente, ele é um fio um pouco mais duro e exige mais um pouquinho de força para trabalhar, porque ele não desliza tão bem na agulha, mas é um fio barato e que tu consegue fazer muita coisa com ele. Mas, é claro, não vai fazer amigurumi, porque é outra proposta, tá? Amigurumi, ele é uma proposta de fazer uma coisa mais pequenininha, mais detalhada. Não é a mesma coisa que usar um fio desses aqui, grosso. Então, esse aqui é um número 6, tá? É um barbante, é o verde militar da Euro Roma. E aqui a gente tem um número 8, cru também da Euro Roma, tá? Então, vocês conseguem ver um pouquinho aqui da diferença de grossura, tá? Um é o 6, o outro é o 8. Esse é o 8, esse é o 6. Ele é um pouquinho mais fino, né? O 6 é um pouquinho mais fino e o 8 um pouquinho mais grosso, obviamente, tá bom? Então, o que vai mudar? O tamanho da peça, a agulha que tu vai usar, a quantidade de pontos que tu vai fazer, depende da proposta, de qual é a peça que tu vai fazer também. Daqui a pouco é uma peça mais rústica, fica mais legal com um fio mais grosso. Se tu quer uma coisa mais delicada, é mais legal com um fio mais fino. E além desses fios aqui, do 4, do 6 e do 8, ainda tem o 4, tá? E além do 4, também tem outros fios mais finos e tem outros fios mais grossos, tá? Então, aí vai depender de qual é a finalidade de vocês. Eu não tenho todos, porque não é meu foco, né? Meu foco é mais amigurumi, mas eu também faço algumas outras coisas com crochê tradicional, então eu tenho esses daqui. Esse aqui é o fio barroco. Qual a diferença dele? É que aqui ele é um fio 100% algodão. Então, ele tem um acabamento diferenciado, ó. Ele tem uma maciez, ele é gostosinho, ele é fofinho, ele desliza bem na agulha, ele dá um brilho, uma peça brilhosa com acabamento. Vou mostrar o novelo para vocês verem. Olha que fio lindo, é um fio que dá gosto, porque ele é macio, bem acabado, brilhoso, ele é lindo, é um fio lindo. Ele é muito parecido com esse aqui, o amigurumi, tá? Mas, no caso, o amigurumi, obviamente, é mais fino e ele também tem um acabamento diferente. Ele é muito mais brilhoso do que o barroco, porque ele é mercerizado, então ele tem um acabamento diferente, tá? Finalidades diferentes, acabamentos diferentes. Ele é um fio também 100% algodão, mas com um acabamento diferenciado, que é algodão mercerizado, tá bom? Então, aqui é um barroco, número 6, também para fazer crochês tradicionais, né? Sosplá, tapete. Eu acho ele mais legal para fazer sosplá e itens de mesa do que para fazer tapete, porque é uma dó, um fio tão lindo desses, usar para botar no chão. E é caro o novelo, tá, gente? Não é barato, não. Então, por isso que geralmente se usa mais para fazer essas peças bem mais acabadas, bonitas, para botar na mesa posta, para fazer coisas mais
sofisticadas, digamos assim, tá bom? E o fio 6 dele é lindo também, porque ele fica bem delicado e mais fininho. Aqui vocês conseguem ver uma diferença, então, ó. Vocês conseguem ver que aqui ele é mais, eu não sei explicar, mas ele não é uma cor inteira. Ele tem umas corzinhas, uns pontinhos mais claros, ó. Dá pra ver que ele é misto, realmente. Ele não é um fio uniforme, que nem é esse daqui. Ó a diferença de um fio uniforme e um fio misto, tá? Então, tem muita diferença, vai dependendo muito do que tu quer fazer e do quanto tu pode gastar também, né? Porque esse aqui é muito mais caro em quantidade e comparado, né, com a quantidade um do outro, ele é muito mais caro, mas ele dá um acabamento mais bonito pra peça, tá? Então, objetivos e é isso aí. Então tá, fios já foram, tá? Falei pra vocês dos fios, falei pra vocês das agulhas. E agora, que agulha que eu uso pro meu fio? Vamos lá, vamos ver os objetivos diferentes então, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, eu vou fazer uma coisa bem básica, tá? Eu vou mostrar pra vocês no fio amigurumi e vou mostrar pra vocês nesse fio tradicional aqui, que eu mostrei também, tá? Só pra vocês terem uma noção de o que fazer. E aí, depois, a gente pode fazer uma laçada e um ponto bem básico para vocês já irem conhecendo e treinando em casa, até vocês chegarem lá no próximo vídeo, que vai mostrar mais sobre os pontos, tá bom? E aí, se vocês estiverem gostando desse vídeo, já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo pra mim se vocês querem a parte 2 desse vídeo, pra gente começar a fazer amigurumi. E claro, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tá adorando e que quer muito fazer um crochêzinho também, tá bom? Então, assim, vamos lá. E não esquece de se inscrever no canal também. Então tá. Aqui, a gente tem um fio amigurumi tradicional, tá? Como eu falei, eu gosto muito de usar a minha Tulip 2.2 nos fios de amigurumi. Então, é isso que eu vou fazer, tá bom? Olha só, aqui, vou tirar até as agulhas aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Ó, o fio amigurumi tradicional. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente sabe se a agulha dá certo no fio. É isso que a gente tem que fazer, tá? Tem que encaixar o fio e testar se fica bem encaixado. Se não escapa. Não escapou, eu posso usar essa agulha com esse fio. Se ela ficar escapando, não dá pra usar com esse fio, tá? Aqui dá, já vimos que ele encaixa muito bem. Aí, eu vou mostrar pra vocês aquela agulha bem fininha, ó, bem fininha, a 1.25. Eu vou conseguir usar ela? Não vou. Olha ali. Olha ali. Abriu o fio no meio. Então, não vai dar, né? Porque vai espatifar todo o meu fio. Vai puxar fio, não vai dar certo, tá? Mas eu posso, se eu quiser, usar uma agulha mais grossa. Pra me sentir mais segura. Posso. Esse aqui é a 3 milímetros da Círculo. Lembrando que a Círculo é mais grossa, tá? A cabeça dela é mais grossa. Foca, querido. Aqui. Tá? 3 milímetros da Círculo também dá pra ser trabalhado, ok? Mas o que acontece aqui? Vamos falar de diferenças, tá? Se eu usar uma agulha mais grossa, a minha peça, o meu trabalho vai ficar maior. Possivelmente vai ficar com fios mais espaçados, com pontos mais espaçados, tá? Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, depois eu ensino a fazer isso aqui, tá, gente? Não se preocupem. Só quero mostrar a diferença de agulha pra vocês terem uma noção, tá? Então, aqui eu tenho agulha de 3 milímetros da Círculo e um fio de amigurumi tradicional. Eu vou fazer uma correntinha, outra correntinha e vou subir correntinhas, tá? A amigurumi tradicional, fiz umas correntinhas com a agulha número 3. Agora, nessas mesmas correntinhas, eu vou trocar e vou pegar a agulha Tulip 2.2, que é bem menor, e vou fazer as minhas correntinhas. Opa, escapou. Olha a diferença que ficou de
as correntinhas que eu comecei e as correntinhas que eu terminei. Então, vocês já conseguem perceber que aqui as correntinhas ficaram muito maiores. Bem maiores do que as de cima, não é? Ó, vamos ver se aqui fica bom pra vocês verem. Então, é isso, tá, gente? A diferença da agulha é o tamanho que vocês querem a peça e também como é que vocês vão fazer esses pontos. Se vão ser mais apertados, se vão ser mais soltinhos. Cada pessoa tem uma mão. Então, não dá pra gente se guiar muito pelo outro, tá? Tem que testar. Ah, eu tenho que comprar um monte de agulha pra testar? Se você não acertar na primeira, sim. Aí, o que eu indico? Compra as baratinhas, né? Porque essas de alumínio aqui, elas são, tipo, R$5. Se comprar na internet, deve ser menos ainda. Então, tem que ir testando mesmo, tá, gente? Não adianta. Isso é uma coisa que cada pessoa vai ter uma opinião diferente, porque cada uma tem um ponto diferente. Não tem muito o que fazer, tá bom? Então, tá, já vimos aqui que dá pra usar uma agulha mais grossa, dá pra usar uma agulha mais fina, mas também não pode ser tão fina, senão vai escapar e vai estraçalhar o fio no meio do caminho, tá bom? Então, isso acho que vocês já conseguiram entender. Agora, eu vou mostrar nesse fio mais grosso aqui, pra vocês verem também a diferença, tá? Vou começar de novo com a mais grossa. Essa aqui é uma agulha 4 milímetros. Na verdade, essa aqui é a mais indicada para esse fio aqui mesmo, tá? Esse é um fio número 8, o número 8 da Euro Roma, e essa é uma agulha número 4 da Tulip. Então, vocês já veem que ela encaixa direitinho, ó. E fica num tamanho bem bom pro meu ponto, de novo, né? Pro meu ponto, tá? É de como eu trabalho. Então, aqui eu vou fazer a laçada inicial, só para vocês saberem o que que é, tá? A laçada inicial antes de começar umas correntinhas. E aqui eu ajusto e faço 2, 3, 4, 5, 6. Olha a diferença que já ficou essa correntinha daquela que a gente tava fazendo antes, né? Então, aí agora eu vou botar aqui uma agulha de 3 milímetros. Cadê aqui? 2,5, vamos testar, tá? Uma 2,5 aqui. Ela vai, mas ela vai difícil, ó. Vai ficar pequenininho o meu pontinho, mas eu tenho que ser muito mais cuidado para não desfiar o meu fio. E já vê, olha a diferença no tamanho do ponto. Olha a diferença. Essa é a 2,5, vamos ver com a 3. Olha aqui como ele desfia, tá vendo? É isso que acontece, tá? Aí tem que catar todos os fios juntos. Essa aqui é uma fio 3, tá? Perdão, número 3. Aqui eu já consigo trabalhar melhor, mas olha aqui o que acabou de acontecer. Já desfiou um fio. É isso que pode acontecer quando a gente usa uma agulha muito fina pro fio, tá? Isso se aplica também aqui no amigurumi, tá, gente? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Aí, a gente já viu aqui que ele desfiou. Então, isso, se eu não prestar atenção, pode estragar a minha peça, não vai ficar legal. Ó. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar e ali catar o fio que soltou, ó, e enganchar ele de volta, tá? E aí, eu vou de novo. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, só essas diferenças aqui de tamanho de agulha. Olha como ficou diferente. A número 4, 2,5 e 3. É diferente, né? Então, pra vocês terem uma noção de como é, tá bom? Então, é isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a pega da agulha, tá? Tem gente que consegue crochetar assim, segurando que nem lápis. Eu não consigo, gente. Eu não sei nem como fazer isso pra mostrar pra vocês. Eu não tenho essa coordenação, não vai. Não vai, tá? Eu não consigo. Eu pego por cima, que nem faca, tá? Então, tem a pega de lápis, caneta, enfim. E tem a pega de faca. Eu pego assim porque eu comecei com fio de malha, e o fio de malha, ele é mais pesado. Então, quando a gente segura assim, a gente tem mais força. Aqui, exige mais de força de dedos, tá? E de destreza também. Então, eu acho muito mais difícil. Mas, cada um tem o seu jeito, como eu falei. Tem que testar, não tem muito o que fazer, tá, gente? É teste. E aí, então, eu pego por cima, tá? Mas não tem certo e errado, novamente.
Como vocês podem ter visto, eu tenho o meu jeito de segurar o fio também, ó. Eu boto ele aqui e eu seguro ele com a minha mão, tá? E aí, eu vou encaixando ele aqui com o meu dedo pra cima, tá? E aí, vocês, é só uma dica para caso vocês queiram testar essa pega aí também. Então, o jeito que eu trabalho é assim, tá? Às vezes eu seguro aqui em cima, às vezes eu não seguro, vai depender do que eu tô fazendo também. Tá bom? Então, o que eu quero mostrar pra vocês, o que eu quero pedir pra vocês hoje, tá? Eu quero que vocês separem aí, pro próximo vídeo, que vai sair ainda essa semana. Eu quero que vocês separem aí um fio. Vamos fazer amigurumi, tá? Um fio de amigurumi, que pode ser qualquer um desses fios de amigurumi que eu mostrei pra vocês, tá? Deixa eu só limpar aqui pra vocês, pra relembrar, tá? Pode ser esse baratinho aqui da Pinguim, que arrebenta mesmo, não tem problema, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o balão amigo, pode ser ele, que é esse mesmo aqui, tá? Pode ser o amigurumi tradicional, que ele é muito mais fácil de achar, qualquer armarinho tem um amigurumi, tá? Ou pode ser esse aqui, que é o soft da amigurumi, que ele é um pouquinho mais grossinho do que o da Pinguim, tá? Então, eu quero que você separe, então, um fio, escolham uma agulha da sua preferência. E eu quero também que vocês peguem enchimento, tá? Porque a gente vai fazer uma bolinha no próximo vídeo. Mas esse vídeo, ele só vai acontecer se vocês me disserem que vocês querem. Então, tem que comentar aqui embaixo que vocês querem o próximo vídeo para aprender a fazer uma bolinha de amigurumi. E aí, a gente vai falar sobre aumentos, diminuições e vamos aprender os pontos básicos. Vai ser muito legal, tá? Então, vai precisar de pouquinho enchimento, tá, gente? Pra gente vai fazer uma bolinha. Então, é bem possível que, ó, pega assim, ó, com a mão fechadinha e já vai tá boa a quantidade, tá? Não precisa ser muita coisa. Pode ser até numa almofada velha que vocês tiverem aí. Então, é isso, tá? A gente vai precisar de um fio, de uma agulha, de uma tesoura básica, qualquer tesoura, contanto que corte o fio, né? O enchimento. E aí, quem quiser ou quiser comprar uma agulha de tapeceiro, que é essas daqui, elas não tem ponta, tá? Ela tem uma pontinha bem arredondada e ela serve pra gente conseguir fazer os acabamentos dos amigurumis, principalmente nesse caso, pra gente fazer o fechamento da bolinha, tá? E também não é uma coisa cara, tá, gente? Isso aqui, se vocês tiverem, vocês vão usar direto. Pode ser essa mais grossa ou pode ser mais fina. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o meu cactuzinho dos alfinetes. Tenho duas grossas dessa, inclusive. E aí, eu tenho umas mais fininhas que também funcionam, tá? Elas têm uma pegada diferente. Essa aqui é da Clover, ela é importada. Ela desliza muito bem. E ela tem uma ponta curva, como vocês podem ver. Ela é gostosinha porque, às vezes, tu realmente precisa fazer uma curva e ela pega bem rapidinho, ó. Viu? Então, ela é bem legal de fazer isso. Tem as agulhas de boneca, que chama também. Aí, ela já tem ponta, tá? Isso aqui é bom pra quando tu tá fazendo uma peça grande. Então, tu precisa atravessar, ó. Ela vai furar qualquer lugar. Ela não vai só no meio do ponto. Ela vai furar qualquer lugar, porque ela fura, tá? Então, eu consigo atravessar o outro lado com ela. E eu tenho, inclusive, uma maior aqui, ó, bem grandona. Essa aqui ainda não é a maior, tá? Mas tem umas maiores ainda que eu consigo atravessar muito bem, ó. Porque ela tem ponta, então ela vai cortando e facilita a nossa vida. Tá bom? É só isso que vocês precisam. Uma agulha, qualquer uma, contanto que seja uma agulha, que você consiga passar o fio de amigurumi, que isso é importante, tá? Se for agulha de costura, não vai dar, porque a agulha de costura, ela é muito fininha. Ó, eu tenho uma agulha de costura aqui. Não tem como, gente. Não vai conseguir passar um fio de amigurumi aqui, né? Então, não dá. Tem que ser uma agulha de tapeceiro. Aí, vocês podem escolher qualquer tamanho. Essa aqui é mais fácil, porque essa aqui não tem erro. Você vai conseguir, tá? Essa aqui é bem grossa, é a mais grossa que tem, eu acho. Então, não vai ter erro. Essa aqui, com certeza, vai conseguir passar um fio de amigurumi, tá bom? Também não é caro, é bem baratinho, é tranquilo. Então, tá, é isso que nós precisamos, então, tá? Uma agulha de tapeceiro, uma tesourinha, qualquer tesourinha. Foco, querido. E aqui, uma agulha
o amigurumi e o enchimento. E se inscrever no canal para vocês conseguirem receber a notificação do próximo vídeo. Então não se esqueçam de deixar o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e eu consiga trazer mais vídeo para vocês, porque se ninguém assistir, eu não vou vir fazer mais, né? Faz sentido, não faz? Então, deixa o like, se inscreve, indica, compartilha lá nas tuas redes sociais. E me segue lá também no Instagram, onde vocês vão conseguir ver as minhas artes, as coisas que eu faço e acompanhar mais os bastidores também, tá bom? É @amedaniatelier. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo!